Fala, Tanaka, e a taxa de juros que arrupia todo investidor. Dá até um arrepio, cê é louco. De fundos imobiliários que abrem o olho de cima e fecham o terceiro olho do rei, justamente porque a taxa de juros alta interfere diretamente na rentabilidade dos fundos imobiliários e principalmente nas perspectivas dos fundos imobiliários. Mas o que será que mudou para os fundos de tijolo, para os fundos de papel e quais fundos imobiliários têm mais exposição ao CDI? Tanacão, e esse ano que tinha tudo para ser o ano dos fundos imobiliários, gestores já estavam animados em clima de... Hoje não! Hoje não! Só que tudo mudou e o clima mudou para... Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável. E a luz amarela tá ligada sim para os fundos imobiliários. Isso fez com que em junho, por exemplo, fosse o pior desempenho do IFIX desde outubro de 2023. O IFIX estava reagindo muito bem, obrigado, Tanacão. Só que com essa taxa de juros muito maluca, né, essa volatilidade extrema, faz com que o comportamento do IFIX mude. Para quem não viu ainda, tem uma correlação inversa do IFIX com a taxa de juros. Se o IFIX está subindo, a taxa de juros está caindo e vice-versa. Mas quem manda nessa trajetória é a taxa de juros. A taxa de juros, Tanaka, é igual a nossa mulher. Elas mandam em tudo e reinam. Então essa correlação negativa quase sempre acontece. Existem momentos que às vezes um vai para frente, outro vai junto, mas normalmente, via de regra, elas têm essa correlação negativa. Então, uma está subindo e a outra está descendo e vice-versa. Mas antes de te mostrar quais fundos têm o potencial de ir melhor com a taxa de juros subindo e quais fundos imobiliários têm maior exposição ao CDI, eu preciso te contar também quais são as consequências da taxa Selic mais alta no mundo dos fundos imobiliários. Tanacão, já deixa o like para nós, deixa aquele comentário gostosinho para esse japonês de voz de Clodovil com o cabelo de calopsita e barba de crochê, que te ajuda aqui a ganhar mais tutuzinho no YouTube. Pelo menos ter essa consciência, na verdade, de que o dinheiro é muito importante. Para quem não sabe, também o japonês é sócio de uma corretora, a EQI Investimentos. E lá a gente ajuda clientes acima de 40 mil reais. Então, se você precisar de ajuda tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos com a Avenue, vai ter um link aqui de troca de assessoria da Avenue. E eu agradeço muito, Tanaka, você tem feito muita troca de assessoria para o Japão. E também aqui o link de Quero Assessoria com a assessoria do Japão. Que aí você troca uma ideia e é uma segunda opinião médica de graça sobre os seus investimentos. Também tem uma planilha de análise fundamentalista de fundo imobiliário, tem um checklist de FIIs e também a carteira recomendada da EQI Research, que é a Research da corretora do Japão. E a relação dos fundos imobiliários com a taxa de juros não é muito casca de bala não, Tanaka. Normalmente um está subindo e outro está caindo, como eu contei para vocês. Só que existem alguns efeitos um pouquinho mais profundos, efeitos não japoneses, Tanakão. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração a taxa de juros e relação de crédito, né? Quando a taxa de juros está muito alta, o crédito fica muito mais limitado. Então, primeiro, para os tanaquinhas meros normais, pessoas físicas, evitam comprar as coisas muito a longo prazo, porque fica muito caro, na verdade, o crédito fica muito caro e se desincentiva a pessoa física do lado de cá, imagina para os empreendedores que têm a taxa de juros muito mais alta, tem o famoso custo-oportunidade, que é o custo que você poderia estar investindo em alguma coisa e está investindo em outra. Então, quando a taxa de juros fica muito alta, o custo de oportunidade também aumenta muito, Tanacão. Então, o cara que ia comprar um terreninho para construir as kitnet, por exemplo, ele pode deixar o seu dinheiro num pré-fixado, por exemplo, e rendendo muito mais do que ele ganharia por conta do custo dele muito alto com crédito. Então, tem esse primeiro ponto que a taxa de juros já dá uma prejudicada não só no setor da construção civil, mas como da economia de um modo geral. Isso nos leva também a entender o porquê muitos tanaquinhas acabam migrando da renda variável para a renda fixa. Porque se o cara vai ganhar 1% por mês de dividendos, de repente, o cara não tem perfil para renda variável ou minimamente não tem, o cara já vaza e vai para renda fixa, onde ele consegue hoje mais de 1% por mês
perene, Tanacão. Então, o que aconteceu lá atrás foi que com a taxa de juros muito baixa, muitos tanaquinhas que tinham esse receio de ir para a renda variável viu-se obrigado a ir. E por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de renda variável é muito mais alto, né, Tanacão? É muito mais vrauseante, porque lá a taxa de juros historicamente foi muito baixa durante muito tempo. Então, é natural que o cara ou invista na economia real ou tente se aventurar no mercado de renda variável também, porque na renda fixa ele não ganha nada. Essa também foi uma das críticas que a Louise Barsi fez no programa do Japão sobre os fundos imobiliários. Por que não? Por que não? Por que não investir em FII? Por que não? Pô, você investe Por que não? quiser, ué. Cada um faz o que quiser. Por que a gente não investe? É isso. Porque é um produto, na nossa opinião, nada contra, né? Mas com rentabilidade de renda fixa e risco de renda variável. Legal. Então, se eu vou correr risco de renda variável, eu quero ter retorno de renda variável. E com as ações, várias no nosso portfólio já se multiplicaram múltiplas vezes. Meu Deus. Então, se encontrar uma Unipar nos FIIs, não é possível. Senhora, essa aí Nas falou, ações, né? Nas ações é possível. Agora, adentrando ali no mundo dos fundos imobiliários, a gente tem basicamente dois tipos de fundos imobiliários e um que mescla os dois, que são os fundos imobiliários de papel, os fundos imobiliários de tijolos e os híbridos. É basicamente assim essa relação. E quando a gente olha para os fundos imobiliários de tijolos, esses acabam se lascando um pouco mais, porque justamente o que eu falei lá atrás, a taxa de juros estando muito mais cara, os empreendedores ficam com mais receio de investir na economia, porque fica muito mais caro de investir na economia real. Isso faz com que os fundos imobiliários de tijolos não tenham tanta oferta assim, né? Tem muitos CRIs sendo lançados, sim, mas sempre poderia ter muito mais CRIs sendo lançados, por exemplo. E aí faz com que os fundos de tijolos vão dando uma lascadinha. Olha, isso porque o japonês tinha feito um vídeo no começo do ano, quando a situação era totalmente diferente, que a taxa de juros estava ali, ó, despencando, falando justamente sobre o momento dos fundos imobiliários de tijolos, que eles poderiam brilhar muito. Só que, como todo mundo sabe, a economia é muito dinâmica e isso tudo mudou, né? A taxa de juros estava caindo, feito uma vaca doida, deu uma disparada no DI futuro e deve continuar subindo até pelo menos o começo do ano que vem. E aí, os fundos imobiliários de tijolos acabam tendo também menos demanda, menos procura, porque assim como o cara que constrói, o cara que vai alugar um negócio durante muito tempo, pensa 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de poder alugar uma laje. Isso faz com que os fundos imobiliários de tijolos fiquem menos atrativos. Muito embora essa pode ser uma boa notícia para quem quer investir em fundo imobiliário de tijolo. Mas a gente vai conversar sobre isso lá no final. Já os fundos de papel brilham, Tanacão. Por quê? Tem dois pontos aqui para a gente analisar. Primeiro, a taxa de juros é aumentada por aqui, pelo Brasil, justamente quando o IPCA está mais alto. Então, os fundos que têm a parte atrelada ao IPCA e também ao CDI vão lindo, maravilhoso, porque tem booster dos dois lados, porque os juros que eles recebem são muito maiores, aí isso pode aumentar os dividendos também. E aí, em paralelo a tudo isso também, se tiver algum tipo de nova emissão, a taxa tem que ser melhor. E quando os gestores compram esses CRIs, ficam lindos, maravilhosos, com taxas muito mais atrativas e um carrego muito maior. Tirando que quando a taxa de juros, se Deus quiser, um dia começar a cair, eles podem utilizar também da marcação a mercado e sair de alguns papéis que eles tiveram uma taxa muito boa, com um ágio, com um lucro muito gigantesco que pode ser refletido para o cotista. Então, resumindo essa parte, quando a taxa de juros está muito alta, o pessoal troca a renda variável pela renda fixa, o que faz com que os fundos imobiliários deem uma caidinha ou não decolem, andem de lado por mais tempo. Os fundos de papel tendem a ir melhor em relação aos fundos de tijolos em períodos de taxa de juros muito maior. Só que, como eu falei para vocês, é sempre bom vocês darem uma olhadinha nos fundos imobiliários de tijolos, que tem muito fundo com preço, valor patrimonial muito, mas muito abaixo de um. Normalmente tem que abrir o olho para esses fundos, né? Mas se você analisar os imóveis, as taxas de vacância que tem diminuído, vocês vão, pirar. Utilizem aqui a planilha de análise fundamentalista de ações para vocês darem uma olhada em quais são os fundos de tijolo e depois procurem nos RIs
quais são esses fundos e por que eles estão tão baratos, já que a vacância está quase zero. Lembrando que esse preço, valor patrimonial também pode continuar assim durante um bom tempo, né? Como eu falei, a expectativa é que a taxa de juros comece a subir agora na próxima reunião e fique até pelo menos o começo do ano que vem. Depois não dá para saber o quanto ela vai ficar acima de 12%, entre 12,25% a 12,50% é o que o mercado tem trabalhado ultimamente. Então, comprem sabendo que é para bastante longo prazo. Agora, Tanaka, vamos ver quais fundos imobiliários têm maior exposição ao CDI. A gente começa com ele, o KNCR11, Tanakão. Ele tem ali, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é de julho de 2024, que é o mais atual. Ele tem uma taxa média de aquisição de CDI mais 2,4, então deve ter bastante qualidade de crédito, porque não tá mega power assim explosivo, né? Quando você vê um CDI mais 4, CDI mais 5, você dá para dar até uma desconfiadinha, mas 2,48 tá bastante legal. Inclusive, hoje ele tem aqui o 90,4 mais 9,2 a 99,6%. Aqui alocados em CDI barra Selic e só 0,4 em relação ao IPCA, Tanaka. Então esse fundo da Quiné é o que mais tem exposição ao CDI. O outro fundo que tem muita exposição ao CDI é o famosinho o VGIR, Tanakão. O VGIRzeira da Valora tem 98,7 de CDI e 1,3 de IPCA. Então, esses dois fundos são os que mais têm exposição ao IPCA. Mas eu vou mostrar mais alguns para vocês, Tanakão. A gente tem o KNCR11 que eu mostrei, o VGIR, tem o SAD11, o RZAK11, o PORD11, o MXRF11. Inclusive, fiz um vídeo sobre os perigos dos dividendos do MXRF11 e está aqui. Mas daqui para baixo, ó, apesar de ter bastante exposição ao CDI, também tem maior parte em relação ao CDA, o que não é ruim, tá bom? O que é muito legal também ter esse balanço, ter a maior perenidade, tá na cama. Mas MXRF11, RBRY, o KNSC11 e o HGCR11 são os mais famosinhos dessa lista aqui, junto com esses dois da parte superior. Mas se você quiser um fundo para balancear a sua carteira de fundos imobiliários, inclusive, que tem maior exposição ao CDI, com certeza são esses primeiros dois. E para os próximos meses, Tanakão, a gente pode ver aqui um mercado mais desaquecido em relação à oferta, já que teve a oferta feita, uma vaca doida agora no começo de 2024, liderados pelo BTG Logística e pelo XP Malls, que estão captando feito umas vacas doidas assim. E também a gente vê aqui agora que a média de retorno por ano são os fundos imobiliários de crédito, os fundos imobiliários de papel. Então, junto com os fundos imobiliários de logística, esses aqui de longe foram dos mais queridinhos, né? A gente teve fixo, fundo de logística, e aqui os de crédito, que são os fundos imobiliários de papel. Então você vê que hoje, com a taxa de juros alta, os fundos imobiliários de papel, como eu disse, eles tendem a ir melhor, ter melhores retornos com relação aos fundos imobiliários de tijolos. Em paralelo a tudo isso, sempre é bom em momentos tensos para você dar uma analisada no que está zoado, o que está largado, o que está esquecido, só que com aquela ressalva, essa fala que eu contei para vocês, que é vocês analisarem também a possibilidade disso continuar durante um bom tempo. Fatos que não estão no nosso radar, como a briga do Elon Musk agora recentemente com o Alexandre de Moraes, que fez com que até o Bill Ackman, que é um dos maiores investidores do mundo, fizesse um post falando que o Brasil acaba ficando não tão investível assim. É muito... Como você vai ser vassal dos americanos assim? Meu Deus, sai da terra, Elon Musk vai embora, não precisa de dinheiro dos gringos. Vocês estão muito errados, Tanaka. A gente precisa muito do dinheiro dos gringos, feliz / infelizmente. E para isso, o país precisa estar mais perene e tranquilo. Imagine um gestor fodão, como aqui no Brasil, Stuberger, mandar mensagem nos grupos de gestores, que o japonês está em alguns, mandar assim, ó, safadão, esquece Brasil, viado, tá zoadão lá, o bagulho tão tirando do ar travando o dinheiro da outra empresa, o bagulho nada a ver, manda mensagem no WhatsApp e aí os gestores param de olhar para o Brasil, porque o Brasil é quase irrelevante, como eu sempre falo dos números, né? O Brasil é 3% do PIB, 2% da renda fixa e 1% de toda a renda variável do mundo só. Então, tem que sempre tomar cuidado e ter essa consciência de que caso você opte por olhar fundos imobiliários de tijolos, pode continuar durante muito tempo meio lascado ainda. Importante você olhar números, né? Principalmente vacância nos fundos imobiliários. Aí vai estar aqui essa planilha, como eu falei para vocês, né? De análise fundamentalista de fundos imobiliários, porque você vai pegar e filtrar primeiro por tijolos, depois olhar o valor patrimonial
semanal e aí depois caçar os fundos que você gostou ali e já caçar no relatório mensal dos gestores qual é a vacância desses fundos, como que tá esse rolê todo. É isso aí, Tanaka. Para quem investe no imobiliário, tá querendo aquela renda passiva perene todo mês, também tem ETFs que você pode investir lá nos Estados Unidos e receber dividendos mensais. Vou deixar aqui o vídeo para vocês. E aqui eu estou deixando o vídeo do MXRF11, os dividendos que estão em perigo do MXRF11, porque ele deu uma cortada nos dividendos.